objetivo da nossa aula aqui hoje? A gente vai falar sobre a Trindade. Qual é o foco que a gente vai dar? A gente vai tentar entender quais são os possíveis modelos para se entender essa realidade do Deus Trino. É um fato muito curioso que, apesar de seu fundador e os seus principais expoentes do cristianismo terem sido judeus, e o judaísmo enfatizava muito claramente a unidade de Deus. Mas apesar disso, apesar dessa ênfase judaica na unidade de Deus, os cristãos se viram impulsionados a afirmar que, embora Deus seja um só, ele consistia em três pessoas distintas. Então, desde os seus primórdios, os cristãos têm afirmado que, embora Deus consista em uma única divindade, essa divindade consiste, por sua vez, de três pessoas diferentes. Vamos lá. Essa aqui é a afirmação do Concílio de Toledo, no século VII, que sintetiza a afirmação dogmática da Trindade. O texto diz: embora professemos três pessoas, nós não professamos três substâncias, mas uma única substância e três pessoas. Se nos for perguntado sobre a pessoa individual, a gente precisa responder que ela é Deus. Podemos dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas eles não são três deuses, ele é um Deus. Cada pessoa singular é inteiramente Deus em si mesma e todas as três pessoas juntas são um único Deus. Essa é a síntese do mistério da Trindade, isso é aquilo que a nossa fé afirma. E isso gera para nós um grande problema, um problema muito evidente. Como uma única coisa pode ser ao mesmo tempo três e um? Esse problema é tão difícil de se entender que leva muitos críticos do cristianismo a considerar essa afirmação da nossa fé como fundamentalmente absurda, como fundamentalmente irracional. Mas a primeira premissa que eu quero colocar aqui é que, por mais que nos seja difícil compreender o mistério da Trindade, a gente não pode admitir que a realidade sobre o Deus verdadeiro é uma realidade absurda e irracional. Porque Deus é, por excelência, o ser mais racional e inteligente que há. Portanto, Deus não pode ser um Deus contraditório. Ele não pode ser um absurdo. Ele pode e deve estar para além da nossa compreensão. Mas, fundamentalmente, como diz no prólogo do Evangelho de João, Cristo é o Logos. O que é o Logos? É o princípio racional universal. Isto quer dizer que toda verdade que há é verdade porque criada por meio de Cristo. Toda razão que há é razão porque partilha da essência de Cristo. Então, por mais complexa que seja essa doutrina, a gente não pode aceitar que ela seja, como muitos acusam a fé cristã, de ser fundamentalmente irracional. Na verdade, se a revelação cristã é realmente verdadeira, a coisa não poderia ser diferente. Porque se Deus existe, é evidente que ele tem que estar para muito além da nossa compreensão. Se a doutrina sobre a essência de Deus, sobre a natureza de Deus, fosse muito facilmente compreensível pela mente humana, qual seria a conclusão mais óbvia? Se a realidade sobre Deus fosse muito facilmente encaixável na mente humana, qual seria a conclusão mais óbvia? Que Deus não seria nada mais do que uma projeção da mente humana. Não seria nada mais do que uma criação do ser humano. Eu tive professores no seminário que sugeriam isso. Eu estudei num seminário que tinha muitos professores liberais, que sugeria que o cristianismo ortodoxo, na verdade, é o cristianismo criado em Niceia, criado no concílio de Niceia, criado por interesses políticos do império. E não há nada mais absurdo do que a sugestão de que uma doutrina como a Trindade teria sido imposta, teria sido afirmada por razões políticas, pelo interesse de um imperador de instrumentalizar a religião
em prol dos seus interesses políticos. Ora, que pessoa, querendo impor uma religião, querendo construir uma religião, chegaria a uma conclusão tão complexamente humana, uma conclusão absurda para a mente grega, por ser considerada irracional, e tão inadmissível para os judeus, dado o seu monoteísmo? Ou seja, se o imperador, se os participantes do Concílio de Nicéia tivessem querendo inventar uma religião por conivência política, certamente não trariam o conceito de um Deus trinitário. Trariam um conceito simples e de muito fácil aceitação. Então, se a igreja optou por defender essa doutrina, ela o fez porque ela se viu diante de uma realidade. Ela se viu diante da realidade, ela foi obrigada pela realidade da revelação a afirmar essa doutrina. Portanto, a igreja só afirma a doutrina da Trindade porque ela é verdadeira, não porque ela é uma construção da mente humana. Então, beleza. Percebam que na afirmação do concílio e nas grandes afirmações conciliares, não nos é dito de que modo Deus é três em um. Só é dito que há uma única essência, uma única divindade, que se manifesta em três pessoas. Como isso se dá, não nos é dito. Então, os concílios nos estabelecem limites que nós não podemos transgredir. Que limites são esses? Em primeiro lugar, é a unidade de Deus. Não há três deuses. Há um único Deus. Por outro lado, o outro limite é a distinção de pessoas. Ainda que haja um único Deus, há três pessoas. Então, qualquer modelo de trindade que a gente venha desenvolver precisa respeitar esses limites. E aqui há duas grandes tendências heréticas que vêm se manifestando ao longo da história da igreja. A primeira delas é a tendência modalista. A heresia modalista é aquela que vai sugerir que existe um único Deus que se manifesta ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Não há pessoas diferentes, mas há um único Deus que uma vez se aparece como Filho, outra vez aparece como Espírito, outra vez aparece como Filho. E há uma analogia muito famosa para se explicar a Trindade, que na verdade é uma analogia modalista. Quem sabe? A analogia da... A famosa analogia da água. Quem nunca explicou a Trindade com a analogia da água? Eu já, dando aula na igreja 20 anos atrás, eu lembro que eu usava essa analogia. Mas é uma analogia muito interessante, né? Porque a água, ela se manifesta em três estados: líquido, sólido e gasoso. Só que qual o problema da água com a analogia da Trindade? A água, ela não é ao mesmo tempo líquida, sólida e gasosa. A água, ela está líquida. Quando você a congela, ela se torna sólida. Quando você a aquece, ela se torna gasosa. Então, há uma mudança. Então, na verdade, se você está ensinando por aí que a Trindade é como a água, saiba que você está sendo herege. Você está ensinando algo que não deveria, certo? E o outro problema é enfatizar a distinção de pessoas a ponto de beirar o triteísmo, a afirmação de que haveria três deuses diferentes. Então, qualquer modelo de trindade precisa conciliar essas 7 proposições. E aqui nessas duas colunas, a gente consegue ver o tamanho do problema. Vamos ler primeiro as 7 proposições da segunda coluna. Por exemplo, João é homem, José é homem, Manuel é homem, João não é José, José não é Manuel e João não é Manuel. Qual é a conclusão? Quantos homens há? Só pode haver 3 homens. E o grande problema da doutrina da Trindade é que tem 6 proposições muito parecidas. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Logo, quantos deuses há?
só um. Mas essa conclusão não parece provir das premissas. Na segunda coluna a gente viu o problema. Por essas 6 premissas, a conclusão que se impõe é que há 3 deuses. É ou não é verdade? Então, esse é o problema que a gente se depara. Como que a gente pode dar sentido a isso aqui? Bom, na tradição cristã, existem dois grandes modelos. O primeiro deles é o trinitarianismo social. O trinitarianismo social, ele tem como ponto de partida, ou como ênfase maior, a distinção de pessoas. Daí o nome social. Ele parte da ideia de que Deus é uma sociedade de 3 pessoas diferentes. E a partir disso, vai tentar mostrar como 3 pessoas podem consistir de um único Deus. Esse é o modelo predominante no Oriente grego e tem como expoente os pais capadócios, Basílio Magno, Gregório de Nazianzo e principalmente Gregório de Nissa, no século V. O trinitarianismo antissocial, ou latino, tem esse nome porque ele parte de um ponto de partida diferente, ele parte da unidade de Deus. Deus é um só. E a partir disso tenta explicar como da unidade a gente pode ter 3 pessoas diferentes. Esse é o modelo predominante no Ocidente de fala latina e tem 2 gigantescos expoentes, que são Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Então, qual é a diferença principal entre esses 2 modelos? Então, de acordo com o trinitarianismo latino, Deus é essencialmente um ser que subsiste em 3 pessoas distintas. Cada pessoa da Trindade é numericamente idêntica a Deus, mas numericamente distinta das outras 2 pessoas. E aí eles vão tentar explicar a diferença entre uma e outra por meio de uma explicação das relações intratrinitárias que as distinguem, ou seja, por meio das relações entre uma pessoa e outra no ser de Deus. E aqui que a gente chega às famosas analogias de Santo Agostinho. Quem lembra de como Agostinho vai tentar explicar como funciona essa relação interna da Trindade? Alguém sabe? A história do amado, do amante e do amor? Já ouviram essa relação? Então, Agostinho, ele vai partir de 2 pontos principais para tentar entender o mistério da Trindade. Em primeiro lugar, bom, Deus implantou no ser humano a sua imagem, certo? Então, há uma imagem da Trindade no ser humano. Então, em busca desses vestígios do Criador no ser humano, a gente precisa encontrar uma tríade de elementos, no qual o primeiro gera o segundo e o terceiro vincula os outros 2. E o segundo ponto de partida de Agostinho é a declaração bíblica sobre a essência de Deus. O que a Bíblia fala sobre a essência de Deus? Deus é? Deus é? Deus é amor. Portanto, se há um vestígio da Trindade no ser humano, e se Deus é fundamentalmente amor, esse vestígio tem que ser encontrado no ato do amor humano. É aí que a gente, segundo Agostinho, vai encontrar o vestígio da Trindade. E aí ele começa a analisar o ato do amor. No ato de amor há um amante, um amado e o amor que os une. Então, nessa relação de amante, amor e o amor que os une, é uma analogia, é um traço similar à relação intratrinitária, pela qual Deus ama o Filho e o Espírito é o amor que os vincula. Está dando para entender? Então é nesse sentido que Agostinho vai buscar os vestigia trinitate, os vestígios da Trindade. Só que ele não para por aí. Bom, porque ele vai dizer, beleza, tem essa relação trina no ato de amor. O amado, o amante e o amor.
Só que uma pessoa pode amar a si mesma, certo? Eu posso amar a mim mesmo. Então, o sujeito e o objeto do amor seriam um só. Não seriam necessariamente duas pessoas. Então, no ato do amor, não necessariamente haveria três. E aí ele parte para algo mais profundo. A mente humana, para amar a si mesma, ela precisa o quê? Conhecer a si mesma. Porque ninguém pode amar aquilo que desconhece. Então, a mente humana, para amar a si mesma, precisa criar uma imagem de si. E criando uma imagem de si, ela a ama. Ou seja, a mente cria uma imagem de si e o amor as vincula. Então, nesse sentido, seria tal como a relação intratrinitária, pela qual, assim como a mente gera uma perfeita imagem de si, o que acontece na Trindade? O Pai gera o Filho. E assim como a mente gera uma imagem de si e delas procede o amor, o Pai gera o Filho, e o Filho, amando o Pai, e o Pai amando o Filho, deles procede o amor que os vincula. Deu para entender? Então, é nesse sentido que Agostinho vai tentar buscar traços da Trindade na mente humana e, sobretudo, no ato do amor humano. Agora, muitos vão criticar essa perspectiva agostiniana, sugerindo que, na verdade, uma relação não parece fazer jus à ideia de pessoa, porque essas analogias agostinianas são fatos que ocorrem na mente de uma única pessoa. E na Trindade há três pessoas diferentes. Então, talvez Agostinho não tenha sido tão bem sucedido, de acordo com os críticos, em apresentar uma verdadeira imagem da Trindade. Mas, na verdade, o que ele queria não era apresentar uma perfeita analogia da Trindade, mas simplesmente identificar essa imagem trinitária no coração humano. Ou seja, é um argumento da congruência, mostrar que há uma congruência entre a realidade fundamental da Trindade e aquilo e a imagem de Deus no interior do ser humano. Ou seja, então essas analogias psicológicas que Agostinho estabeleceu e sobre as quais refletiu em sua obra sobre a Trindade, destinam-se meramente a oferecer uma possível, ainda que vaga, ideia da compatibilidade entre a unidade e a Trindade, e a proporcionar com isso certa plausibilidade para as afirmações do dogma trinitário. Ou seja, Agostinho queria provar a Trindade, ele não acreditava que isso era possível, mas a ideia com essas analogias do amor, da mente que ama a si mesmo, é mostrar como funcionaria essa dança interna da Trindade. E aí vem o segundo grande modelo trinitário, que é o trinitarianismo social. E qual é a premissa fundamental aí? Os trinitarianos sociais vão dizer que essas analogias de Agostinho e de todo o trinitarianismo latino não fazem jus verdadeiramente àquilo que é uma pessoa. Porque uma pessoa seria um ser dotado de autoconsciência, cada um com intelecto e vontade própria. E isso, o modelo agostiniano parece não fazer jus. Agora, se eu afirmo pessoa como um ente dotado de intelecto, de consciência própria, a gente beira um outro problema, que é o problema do triteísmo. Se há três seres na Trindade, cada um com uma consciência própria, com uma vontade própria, como é que não há três deuses? E aqui vem Gregório de Nissa, que é o grande expoente desse modelo trinitariano. Ele vai propor uma forma diferente de se contar pessoa e Deus na Trindade. Ele vai sugerir que, embora pessoa seja um substantivo contável, você conta uma, duas, três pessoas,
Você conta 1, 2, 3 computadores, você conta 1, 2, 3 câmeras. Substantivos incontáveis não são contados dessa maneira. Por exemplo, substantivos incontáveis, substantivos de massa. A gente aprende isso na escola. Você não conta 1, 2, 3 águas, certo? A não ser no sentido figurativo, quando você vai num restaurante e pede uma água. Na verdade, você pede um copo de água. Você não conta 1, 2, 3 águas. Você não conta 1, 2, 3 areias. Você não conta 1, 2, 3 ares. E Gregório, ele cita especificamente o exemplo do ouro. Por exemplo, você pode ter diversas moedas ou objetos de ouro sem multiplicar a natureza do ouro em si. Ele vai dizer o seguinte: esse é o exemplo que ele dá. Mas nós não falamos dele, ou seja, da moeda, né, como muitos ouros diante da multiplicidade do material, a não ser quando falamos que há muitas moedas de ouro. Nesse caso, não é ao material, mas é às unidades monetárias que o número se aplica. Na verdade, nós não deveríamos chamá-las de ouro, mas de áureas, ou seja, aquilo que é feito de ouro. Ou seja, da mesma maneira, na Trindade, nós deveríamos contar as pessoas como substantivos contáveis, 1, 2, 3 pessoas, mas quanto à natureza divina, nós deveríamos contá-la como um substantivo incontável. Ou seja, cada uma das 3 pessoas contaria com a única e indivisível natureza divina. Assim como 3 moedas de ouro não são 3 ouros, certo? Ou aqui, 2 copos de água não são 2 águas. A gente tem 2 copos de água, mas a água em si você conta como uma só. Por quê? As moedas de ouro compartilham da mesma e de uma única natureza. Ou seja, assim como 3 moedas de ouro não são 3 ouros, mas 3 moedas áureas, as 3 pessoas da Trindade não são 3 deuses, mas 3 pessoas divinas. Tá dando para entender? A ideia aqui é um refinamento do conceito de contagem. Ou seja, não haveria contagem absoluta, mas sempre contagem relativa. O que isso quer dizer? A pergunta quantos deuses há, o cristão deveria responder: depende daquilo pelo que se conta. Se nós estamos falando de deuses, então há um só. Se nós estamos falando de pessoas, então há 3. Por quê? Tudo depende daquilo pelo que se está contando. Na Trindade, há quantos? Bom, se eu estou falando de deuses, há um único Deus. Se eu estou falando de pessoas, então há 3 pessoas. Um exemplo concreto. Eu tenho na minha mão quantos livros? 3. Quantas obras literárias tem aqui? Hã? Uma. Ou seja, eu tenho 3 livros, certo? Mas quantas obras literárias há? Só uma. Porque o conteúdo é o mesmo. Certo? Então, depende daquilo pelo que se está contando. Se eu estou contando por livros, há 3 livros aqui na minha mão. Mas por obra literária, há uma única. Então, nesse mesmo sentido, se contaria na Trindade. Na Trindade, tal como esses 3 livros, eu vejo 3 pessoas. Mas, embora haja 3 pessoas, eu só tenho um único Deus. Uma pergunta. Vamos ver se eu consegui entender. Sobre a definição da natureza de Deus. É certo que a essência de Deus, ela é fundamentalmente misteriosa, como a gente está dizendo. A gente não consegue dar uma definição clara. O que a gente consegue é dar uma aproximação. O que é Deus? É um ser dotado
de plena perfeição. É a teologia do ser perfeito. É o ser maximamente excelente. É um ser onipotente, é um ser onisciente, é um ser perfeitamente amoroso e tudo mais. Então, essa seria a essência da natureza de Deus, compartilhada por essas três pessoas, de alguma maneira fundamentalmente misteriosa, de modo a não haver três deuses, mas um único Deus manifestado em três pessoas. Mas eu acho que eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, eu acho que não. Quer melhorar a pergunta? Sim. Aí eu acho que assim, a gente entraria num outro debate. Por quê? Aqui a gente está partindo do pressuposto da revelação cristã. A revelação cristã diz que é assim. Eu não estou, ao tentar entender isso, a gente não está tentando provar que a Trindade é a verdadeira. A gente está tentando mostrar como, sendo assim, pela revelação, a coisa pode fazer sentido. Está entendendo mais ou menos? Então, assim, eu tenho uma definição de livro muito clara. Eu não precisaria da definição de Deus, né, necessariamente, para dar sentido a essa teoria. Porque eu estou partindo do pressuposto de que a doutrina cristã diz que nesse ser que é Deus, há três em um. Então, o que a gente está tentando mostrar, basicamente, é como é possível haver três em um. Está mais ou menos? Está dando para entender mais ou menos? Então, veja. Exatamente. Mostrar como é possível dar sentido a esse mistério fundamentalmente insondável da Trindade. Certo? Então, veja. A ideia aqui, irmãos, não é dizer como a Trindade é, porque isso a gente não sabe. A revelação cristã, de acordo com o entendimento da igreja, só diz que há um único Deus em três pessoas. O esforço intelectual do teólogo é tentar construir um modelo que não fira os limites ortodoxos, que dê sentido a isso. Mas todo modelo vai ser sempre um modelo provisório e precário, porque essencialmente a gente não sabe como é. Então a ideia, com essas analogias de Agostinho, com essa explicação de Gregório, é tentar mostrar como pode ser. É mostrar que isso é complexo, mas essa forma é uma forma possível de se entender. Pode ser que seja assim. E se pode ser assim, quer dizer que é razoável, é racional. Mas pode ser que seja de outra maneira. A gente não sabe. A gente vai estar sempre tateando no escuro dentro dos limites que Deus nos colocou. Bom, caminhando para o fim, o problema da Trindade, irmãos, a dificuldade de se entender a Trindade não é uma dificuldade exclusiva da religião cristã. A compreensão da realidade, ela é e sempre será fundamentalmente misteriosa. A realidade, ela é repleta de problemas muito parecidos com aqueles que a gente enfrenta ao receber o dado da revelação. Por exemplo, isso aqui é o quê? Isso aqui que está sustentando o meu computador. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? É um púlpito. Isso aqui é um púlpito. Né? Só que ele é um púlpito feito de madeira. Certo? Agora, qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? Entre o púlpito e a madeira? São a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Num sentido são e num sentido não são. Né? Porque se eles não são a mesma coisa, eu poderia te vender o púlpito e falar, não, mas você tem que me dar uma taxa extra pela madeira que vem junto. Aí você fala, não, peraí, é a mesma coisa. É, mas não é. Então, a madeira e o púlpito são a mesma coisa, mas não são idênticos. São a mesma coisa no sentido, mas não são idênticos. Púlpito e madeira, a madeira já existia antes de existir esse púlpito, sim ou não? Eu posso transformar esse púlpito numa cadeira. O púlpito vai deixar de existir, mas a madeira vai continuar existindo. Ou seja, madeira e púlpito não são idênticos, mas são a mesma coisa. Eles são um em número, são um só, mas não são um em ser. Não há identidade entre os dois. São coisas diferentes, mas são o mesmo objeto material. Então, da mesma maneira, Pai, Filho e Espírito Santo não são a mesma coisa, mas são a mesma essência, isto é,
Deus. Então, esse problema, isso é o chamado problema da constituição material. A gente, diante de uma realidade concreta dos nossos olhos, a gente vê que há uma dificuldade de se entender como madeira e púlpito podem ser a mesma coisa, mas não serem idênticos, não é verdade? Como é que você explica isso? Quem me dá uma explicação racional, clara, de como madeira e púlpito podem ser a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não ser? Alguém consegue? Não. Então vejam, se a realidade diante dos nossos olhos ela é fundamentalmente misteriosa, naturalmente será misterioso também o Deus que é o Criador dessa realidade que está diante dos nossos olhos. Então, nesse sentido, irmãos, o objetivo aqui não é mostrar como a Trindade é, mas apresentar modelos possíveis que dão sentido à revelação cristã e mostrar que há uma consonância entre a natureza de Deus e a criação que a gente vê diante dos nossos olhos. E com isso percebemos que a nossa fé é sim racional, faz sentido, ainda que Deus esteja para muito além da capacidade da nossa compreensão. E é justamente pelo fato de a fé cristã ser verdadeira que a sua afirmação central é fundamentalmente misteriosa. Não fosse assim, a conclusão mais evidente é que a doutrina cristã não seria nada mais do que uma criação humana, do que uma projeção da mente humana. Certo? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer?